Seguindo então com o estudo, João no versículo 18 nos ensina, né, quem é o anticristo. E a partir do versículo 19, ele passa a nos mostrar as características dos anticristos ou falsos mestres. A primeira característica que está no versículo 19, que João nos ensina, é que as pessoas que negavam as duas naturezas de Cristo, ou seja, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, essas pessoas faziam parte da igreja visível, mas elas de fato não eram convertidas. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. João aqui nos ensina a doutrina da perseverança dos santos, conforme nos diz e nos ensina a nossa confissão de fé, a confissão de Westminster, no seu capítulo 17, parágrafo 1. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar neste estado até o fim e estarão eternamente salvos. O bem-amado aqui que esse parágrafo se refere é o Senhor Jesus Cristo. Então, os verdadeiros cristãos não abandonarão a fé, mas perseverarão até o fim. Este ensino está presente também em Filipenses capítulo 1, verso 6, que nos informa: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos também outros versículos que nos ensinam sobre a perseverança do verdadeiro crente, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 e capítulo 4, versículo 18, também de 2 Timóteo. A segunda característica dos anticristos ou falsos mestres está nos versículos 22 e 23. Aqui João pega pesado. Ele chama de mentiroso. João nos diz: quem é o mentiroso? E ele mesmo responde: aquele que nega a humanidade de Jesus e a sua perfeita unidade com Deus. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quem nega esta verdade é o anticristo. O alvo de João era o docetismo gnóstico, que negava a humanidade e a divindade de Jesus. Até o terceiro século surgiram muitas teorias heréticas sobre a pessoa de Cristo. Algumas dessas teorias, ebionitas, arianos, apolinarianos e nestorianos. A sua mensagem, porém, é bastante contemporânea, pois se aplica àqueles que hoje, teólogos e seitas, negam o ensino bíblico acerca da pessoa de Jesus. Ainda hoje nós temos seitas que negam o ensino bíblico acerca da perfeita divindade e perfeita humanidade do Senhor Jesus. Com relação a essas teorias heréticas que foram citadas aqui, ebionitas, arianos, apolinarianos e nestorianos, nós não vamos discorrer sobre elas não, tá? Alguém tendo alguma dúvida, passa um zap, né? Vocês têm o número do meu zap, passa o zap para mim, que aí a gente explica melhor, tá bom? Agora aqui não dá, o tempo não nos permite nos determos nessas teorias heréticas. Mas a essência do evangelho, ele continua falando aqui, a essência do evangelho é que Jesus revela o Pai, conforme nós aprendemos em João, no evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém pode conhecer a Deus senão por intermédio de Jesus. O próprio Senhor nos ensinou isso em Mateus capítulo 11, versículo 27. É impossível crer em um sem o outro, pois ambos são um. Ele é um só Deus. Conforme João também nos ensina no seu evangelho, no capítulo 12, versículos 44 e 45, no capítulo 14, versículos 6 a 9. Em toda a sua carta, João ensina que o Pai e o Filho estão intimamente ligados. No capítulo 1, versículos 2 e 3, no capítulo 2, versículo 1, no capítulo 4, versículo 3.
nos versículos 14 e 15 também, e no capítulo 5, versículos 9 a 12 e versículo 20. João nos ensina que aquele que nega o Filho também não tem o Pai. No seu comentário, Simon Kistemaker nos diz: aquele que nega que o Filho de Deus tornou-se homem, também nega a relação pai-filho. Se não há filho, então não há pai. A segunda característica, aliás, a terceira característica dos anticristos ou falsos mestres é que eles tentam enganar os fiéis. Essa característica está no versículo 26. Os falsos mestres e as seitas heréticas não se preocupam em evangelizar e converter pessoas que precisam de salvação. Eles investem sempre em cristãos professos, que já estão evangelizados e ligados a uma igreja local. O objetivo deles é sempre enganar os fiéis com suas doutrinas. Eles são possuídos e movidos pelo espírito do anticristo. Que nós aprendemos também que ninguém quer cair sozinho, né? Lembra de Eva? Eva, quando foi enganada, a primeira coisa que ela fez foi oferecer o fruto também a Adão, não é verdade? Então, quem cai sempre quer levar outro com ele. Ainda que os falsos mestres tentem enganar os cristãos, Jesus afirma que os verdadeiros eleitos jamais serão enganados. O Senhor nos ensinou lá em Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24, que eu vou ler aqui agora. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Deus protege as suas ovelhas dos mercenários. Observe também que nesse texto Jesus falou enganar se possível. Não é possível enganar os eleitos, porque conforme João nos ensinou aqui, nós temos a unção do santo, que é o Espírito Santo que Jesus prometeu que nos guiará a toda a verdade. Isso ele nos ensina no Evangelho de João. A quarta característica dos anticristos ou falsos mestres: eles não têm o Espírito Santo. No versículo 20, João nos ensina isso. Todo cristão recebeu o Espírito Santo no ato da sua conversão. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, nos ensina que nós fomos selados com o Espírito Santo. E o selo é um sinal de propriedade. Nós somos propriedade de Deus. E o Senhor Jesus nos informa também, em João capítulo 10, no Evangelho de João capítulo 10, que as ovelhas dele, ninguém vai tirá-las da sua mão. Logo, todo cristão recebeu a unção do Espírito, e é o Espírito que ensina e conduz o cristão a discernir e conhecer as verdades espirituais de Deus, conforme João nos ensina no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 17, e no capítulo 15, versículo 26. A unção do Espírito impede ao cristão de ser enganado, pois o Espírito da verdade jamais poderá conduzir à mentira. João diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Está no versículo 21. Quando uma pessoa não tem o Espírito, ela está impedida de ter acesso às verdades de Deus. Esta será e é a condição dos falsos mestres ou daqueles que se opõem a Cristo. João nos fala nos versículos 26 e 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou.